Nessa profissão aqui, fazer previsões, projeções, muitas vezes é correr o risco de virar meme. Mas como eu olho para o perigo e dou risada dele, faço questão de correr o risco. Na verdade, não é bem uma previsão. Quem vai ser o campeão brasileiro? Quem vai ser o campeão da Libertadores? Os 4 rebaixados? Eu não vou fazer isso. Mas eu acho que vale a gente pegar a fotografia do momento, o que nós temos no dia 2 de janeiro em termos de panorama, e apontar, olha, esse aqui tá prometendo mais, esse aqui parece ter um começo forte, esse aqui tá preocupando mais, né? Quem vira um ano dando um pouco mais de esperança para o seu torcedor. Não vai dar para falar dos 20 clubes da Série A, mas vou falar de alguns deles. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 290 mil inscritos no canal. Deixa com você o QR Code da AG. Hoje tem Supercopa da Itália, Inter e Atalanta, muita bola rolando pelo mundo e você pode fazer a sua fezinha com responsabilidade, com 18 anos ou mais, no site da Aposta Ganha, plataforma regulamentada, autorizada a operar no Brasil. É uma segurança para você que quer se divertir com responsabilidade, com 18 anos ou mais. QR Code está na tela, vem pra AG. Muito bem. Bom, para a virada de ano, para esse início de 2025, a gente tem alguns movimentos agressivos, clubes com muitas saídas, muitas baixas e que vão sofrer pressão por reposições, e clubes inertes, clubes parados vivendo de sonho. Então vamos lá. O Palmeiras eu acho que é um caso de um clube que parece estar inclinado a mudar, dar um 180 na sua política de contratações, na sua postura diante do mercado. Palmeiras vem se notabilizando na gestão da Leila Pereira por um clube mais pé no chão, por mais que seja uma das maiores arrecadações hoje do futebol brasileiro. O Palmeiras hoje, méritos, né, da sua diretoria, da sua organização, da sua reestruturação. Palmeiras hoje arrecada na casa do bilhão. Mas mesmo assim, não foi um clube nos últimos anos de contratações milionárias a cada temporada. Muitas vezes contratações pontuais, reposições quando havia, né? Muitas vezes o Palmeiras entrava numa de não precisa repor, o Abel dá um jeito. Fiz vídeo recente sobre isso, dizendo que tá na hora do Palmeiras dar ao Abel, quando eu disse ali, tá na hora do Palmeiras deixar de se escorar no Abel. Aí você precisa ver o vídeo todo. Mas tem gente que nem vendo o vídeo todo, amigo. Tem gente que nem com 10 pauladas resolve. Aí é uma pena. Não batam em ninguém, não deem pauladas em ninguém. É ilustrativo apenas. Mas é no sentido de dar ao Abel mais opções, deixar a corda menos esticada e não colocar toda a pressão em cima do Abel. O Abel resolve, não tem problema. O Abel pega 2, 3 da base aí, pega um reserva aí, ele dá um jeito, improvisa alguém na lateral e com os adversários investindo cada vez mais, contar com isso é muito pouco. É dificultar o trabalho do Abel. E acho que o Palmeiras entendeu isso. E o Palmeiras faz uma contratação caríssima, que é a contratação do Paulinho junto ao Atlético Mineiro. Traz também o Facundo Torres, que é um ponta. Eu fico na dúvida de como o Paulinho vai jogar, né? Porque acho que o Palmeiras ainda precisa desse 9, desse fazedor de gols, desse centroavantão. E olha que o Flaco Lopes teve números muito bons na temporada, foi a melhor temporada dele com a camisa do Palmeiras, mas ainda não é esse 9. A era Abel Ferreira ainda não teve esse camisa 9 brabo, o 9 de... Jorge, mas como se fosse a coisa mais fácil do mundo, achar um 9 de 40, 50 gols na temporada. Tá, realmente não é fácil. Mas se tem um clube com possibilidade de encontrar um desses clubes, né? Existem alguns clubes que tem esse fôlego financeiro para isso, um deles é o Palmeiras. Então acho que ainda falta. Mas você traz um cara que se destacou nas últimas Libertadores, nos últimos anos, pelo Atlético Mineiro, você tá tirando um protagonista, um dos principais jogadores de um rival seu, por mais que o Galo não joga Libertadores esse ano, mas vai jogar o Brasileiro, vai jogar a Copa do Brasil, então você enfraquece um jogador adversário. E acho que muito importante também para o Palmeiras, além de trazer esse 9, além de trazer mais um lateral esquerdo, por exemplo, né? Porque assim, Caio Paulista, né? Não rola muito. Tem uma questão de fim de ciclo que é muito importante aí, de finais de ciclos. Final do ciclo do Rony, assim imaginamos, né? Acho que o palmeirense não imagina, não quer o Rony como o seu camisa 9 em 2025. Acho que já deu uma saturada. Dudu indo embora, a relação realmente era muito desgastada. Gabriel Menino envolvido nessa negociação do Patrick, precisando de novos ares, porque não vinha mostrando, né, muita disposição com a camisa do Palmeiras, vinha muito disperso em alguns jogos. Então isso também vai ser importante. Dar uma oxigenada, dar uma mudada e dar mais opções ao Abel Ferreira.
Eu tenho gostado, né, da forma como o Palmeiras está se colocando no mercado nesse primeiro momento. Claro que todo mundo sabe que o Palmeiras tem muito dinheiro, e aí quando o Palmeiras está com apetite para contratar, vocês estão com essa grana toda e com esse fôlego todo, então o preço fica alto. Mas o Palmeiras sabe endurecer no mercado. O Flamengo é um clube que até agora, se você olhar, ele não tem perdas significativas, né? O Gabigol, todo mundo já sabia que a coisa estava acabando mesmo, era fim de casamento, e acho que foi bom para todo mundo, eu acho. E o Davi Luiz, esse também não fica, o Flamengo optou por não renovar o contrato, inclusive o Davi Luiz saiu reclamando de como ele foi tratado nesse período, né? Tem o... São esses dois, né? São esses dois que estão indo embora do Flamengo. Então, até agora, o Flamengo está pensando em 4 posições para reforçar para esse ano de 2025. Então, ele quer lateral direito, ele quer jogador no meio campo, ele quer mais um ponta e quer um atacante. Precisa de um centroavante reserva confiável para o Pedro, porque quando o Pedro machucou, o Flamengo tinha o Carlinhos, além do Gabigol, o Carlinhos. Né? Daquelas contratações que ficam de exemplo, né? Você se empolga com o Campeonato Carioca, apareceu um cara no clube pequeno que arrebentou, mas ok, do Nova Iguaçu para o Flamengo é uma distância mas tão grande, que acho que é uma contratação que, claro, o cara tem que aceitar, né? Mas expôs o cara, né? O problema não era o Carlinhos, o problema foi quem contratou o Carlinhos. Então, o Flamengo precisa, entendendo que o Palmeiras está querendo gastar muito, que o Botafogo gastou muito no ano passado e acabou colhendo frutos disso e acabou conseguindo 2 títulos, o Flamengo sabe que também precisa ir com apetite para o mercado. E é outro clube com essa capacidade muito alta de investimento. Estou muito curioso para ver o perfil de trabalho do José Botto, que é o novo diretor de futebol do Flamengo. Tenho gostado muito das declarações iniciais, da visão de futebol. Eu já conhecia por alto a figura do José Botto, mas sem oportunidade de ouvi-lo falar mais sobre futebol, de saber exatamente o que ele pensa. Interessante a chegada, como ele falou da formação dos jogadores no Brasil, enfim, parece ter se preparado para saber aonde está pisando, e é uma nova diretoria. É uma diretoria que está chegando, que tem um crédito inicial e que tem a vantagem de ter um elenco, apesar dessas 4 posições que o Flamengo ainda está buscando reposição, buscando reforços, mas ainda é um elenco fortíssimo e que manteve um treinador que tem aprovação alta com a torcida, que é o Felipe Luiz, que chegou em pouco tempo, fez um trabalho excelente no final do ano, ganhou a Copa do Brasil, elevou e muito o nível de atuação que o time tinha com o antecessor, com o Tite, e isso também dá uma segurança ao Flamengo. O Flamengo não contratou ninguém, mas o Flamengo tem um excelente elenco ainda, tem um excelente, quer dizer, um promissor treinador. O Felipe Luiz não está consolidado, ele está no início de carreira, ele não está 100% pronto, mas o que ele já fez até agora do Flamengo foi muito positivo, então é outro clube que dá uma esperança para o seu torcedor, né? De que agora pode conquistar os títulos que não conquistou em 2024. É um time que vem muito forte e que terminou a temporada em crescimento. Também vale uma ressalva que em 23 ele também terminou em crescimento com o Tite. Assim que o Tite chegou, o time corria o risco de não ir para a Libertadores de 24, e a chegada do Tite foi fundamental para que esse risco fosse afastado, só que em 2024 a coisa não rolou. Então, é só para... Não é automático, não é garantia, mas o trabalho do Felipe Luiz foi muito bom nesses poucos meses à frente do Flamengo. O Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, muitas perdas e muita gente falando em desmanche. O Botafogo tá desmanchando, o Botafogo tá esfarelando, o Botafogo vai acabar. Eu vejo os nomes e até agora saiu uma porrada de reserva. Saiu o Marçal, que era 3º reserva da lateral esquerda. Saiu o Hugo, que era 4º reserva. Saiu o Gatito, que era goleiro reserva. Quem mais? Saiu o Adrielson, que jogou a reta final porque o Bastos machucou, porque era reserva. Saiu o Tietê, que era reserva. Tá saindo o Eduardo pro Cruzeiro, que é reserva. Titulares, Almada e Luiz Henrique ainda incerto. E essas saídas de Almada e Luiz Henrique, elas não surpreendem ninguém. O Almada, todo mundo sabia, 6 meses ele vai embora. O Luiz Henrique, 1 ano, se ganhar Libertadores, talvez o Mundial, mas também ninguém esperando muito mais do que 1 ano. 6 meses a 1 ano do Luiz Henrique no Botafogo. O projeto é diferente, né? E é preciso o torcedor do Botafogo entender isso. É diferente, porque o Botafogo faz parte de uma holding, de um grupo de clubes. E muitas vezes, né, o futebol da América do Sul, por uma questão econômica, ele é uma ponte para uma venda para o mercado mais forte, que é o mercado europeu. Se o Botafogo conseguir
repor a cada ano no mesmo nível ou num nível muito parecido e conquistar títulos, como ele fez em 2024, o torcedor não vai se incomodar com isso. O torcedor já entendeu o projeto. E todo treinador que vira ao Botafogo, todo treinador que chegar aqui, né, ele precisa entender isso também. Ele precisa entender que, olha, o projeto é tocado dessa forma. E confiar no seu departamento de scout, que desde setembro já está mapeando 4 nomes por cada posição, se preparando para eventuais perdas. É que até agora não anunciou ninguém, né? O Bitelo é o nome que mais se fala ultimamente, que está negociando e tal, mas ainda não tem nomes anunciados. Acho que vai ficar tudo agora para essa virada de ano. Eu sei que isso angustia o torcedor do Botafogo, mas vamos lá. Você pega o time que foi campeão, até agora, 2 de janeiro, até agora, o John tá aí, os laterais estão aí, o Vitinho e o Alex Telles, os 2 zagueiros extraordinários, Barbosa e Bastos, Marlon Freitas, Gregory, os 2 volantes, o Savarino, para mim o grande nome do time no ano, mais até do que o Luiz Henrique até agora tá mantido, o Igor Jesus até agora tá aí. Tem um componente aí da janela europeia que a gente tem que levar em consideração, né? A partir do momento em que essa janela abre e está aberta agora na virada do ano, agora que chegou janeiro, propostas muito provavelmente vão chegar e movimentos devem acontecer. A gente deve passar do estágio de sondagem para o estágio de proposta oficial. E pode ser que alguns jogadores do Botafogo recebam propostas. O Luiz Henrique já recebeu sondagens da Fiorentina e o Textor não gostou dos valores. Mas o que temos até agora, dia 2 de dezembro, é a base do time titular mantida, com 2 saídas. Uma saída confirmada e uma saída que o Botafogo tenta reverter, que é a do Luiz Henrique. Eu não acho que há motivos para desespero, para falar em desmanche ainda. Tem uma preocupação com a perda do treinador, essa sim. O Botafogo já está, segundo informações, conversando com o André Jardine, porque o Arthur Jorge, pelo visto, vai embora. A esposa do Arthur Jorge já está postando foto de Doha. Já está no Catar, pô. Então, já foi, né? Convenhamos, já foi, já era, já deu. E isso também é um ponto de preocupação, porque por mais que a gente veja o scout do Botafogo mostrar muita competência, o John Textor ter mostrado até agora muita competência nas contratações, mas não é garantia de que você vai acertar sempre, né? É muito difícil, não é garantia de que todo ano você vai conseguir trazer 3, 4, 5 caras que se encaixem numa proposta, numa filosofia, a coisa ande e o time bata campeão. Sempre há um risco, mas esse quadro que o Botafogo atravessa hoje, ele é muito melhor do que atravessava pré-SAF. Se você perguntar para o torcedor do Botafogo, você prefere o quê? Ter a situação atual, ou você pode perder 3, 4 titulares de um ano para o outro e ter que repor e continuar brigando lá em cima com capacidade de investir, ou o que você tinha até 2020, 2021? A resposta é muito óbvia, né? É muito óbvia. O que mais? Deixa eu falar do Atlético Mineiro aqui. O Rubens Menin garantiu, que é o maior investidor da SAF do Galo, garantiu que o dinheiro da venda do Paulinho será revertido em contratações, em reforços. É muito dinheiro, né? Estamos falando aí de mais de 100 milhões de reais. É muito dinheiro. Até agora, é um Atlético que perde um dos seus principais jogadores. Na busca por um treinador, ele não conseguiu seu plano A, que era o Luiz Castro. Inclusive, teve que comprar uma briga com parte da sua torcida pela contratação do Cuca, por tudo aquilo que a gente já abordou em diferentes momentos aqui no canal. Então, e trouxe aí, no meio da conversa com o Paulinho, do negócio, o Gabriel Menino e o Patrick, que não são jogadores que chegam para resolver. Acho até que o Gabriel Menino tem condições de uma titularidade, de repente ali como um segundo homem de meio campo ao lado do Batalha. Tem o Fausto Vera, acho que o Batalha vai voltar a ser volante agora com a nova comissão técnica, já que virou zagueiro com o Milito. Mas não são até agora assim, jogadores que empolgam. Não são. Né? Nem Gabriel Menino, nem Patrick. São jogadores de composição. Então, a pressão que existe no Botafogo, por exemplo, de repor a altura, vai ser mais ou menos o que vai viver o Atlético. Olha só, quer dizer que vendeu um dos nossos principais nomes aqui, por mais que tenha tido alguns momentos difíceis no ano. Tá. E aí? Tem que trazer 2, 3 caras do mesmo nível, pelo menos. Ou parecidos. Então essa pressão vai existir. O torcedor do Atlético vai cobrar que o Rubens Menin cumpra a promessa. Pegar esse dinheiro e investir no elenco, não para pagar dívidas. Ele falou na Rádio 98, não tem nada de pagar dívida não, nós vamos gastar no elenco. Ok. Então,
Quais nomes? Uma das vantagens que o Atlético tem ao trabalhar com o Cuca é o fato dele ter um histórico de boas montagens de elenco, boas indicações, boas percepções e investidas de mercado. Cuca fez isso muito bem no São Paulo, fez isso no Goiás, fez isso no Botafogo. É um bom cara para montar elencos. Se o orçamento for razoável, o Atlético pode garimpar alguma coisa interessante no mercado. Mariano foi embora, Vargas foi embora, Kardec foi embora, Igor Rabelo está recebendo sondagem do Fluminense. O Igor Rabelo eu acho que é um jogador para composição de elenco importante, né? Não dá para vender, não dá para deixar sair por qualquer proposta, mas é um galo que até agora também não está empolgando muito. É um galo meio paradão e preocupando, né? Porque não chega ninguém, né? Chegaram o Menino e Patrick e saiu um dos principais jogadores do time. O Cruzeiro está empolgando mais do que o Atlético nesse momento, porque o Pedrinho está conseguindo trazer jogadores experientes, jogadores com qualidade e jogadores midiáticos como o Gabigol e até o Dudu em certa medida. Você tem que olhar a questão de média de idade, né, de fôlego, verdade, se fala no Fagner, por exemplo, que é um jogador já caminhando para o fim de carreira, o Cássio está aí, outro jogador que provavelmente está no seu último contrato na carreira. Mas são caras vencedores para um clube que quer voltar a vencer rápido. A estratégia do Pedrinho é ganhar tempo, é encurtar esse caminho de reconstrução. E um cara como o Gabigol, estando em forma, estando focado, estando num bom ambiente, esse cara com 28 anos de idade, com tudo que decidiu no futebol brasileiro, inclusive no seu pior ano, que foi 2024, ele decide a final da Copa do Brasil, esse cara pode agregar muito ao Cruzeiro dentro de campo, depende muito dele, e pode agregar muito fora de campo, na idolatria de um cara que é candidato, porque ele tem o perfil, porque ele é desse estilo de mobilizar, de agrupar, de chamar o torcedor, de aumentar o tamanho do jogo, ele é esse cara. E acho que ele pode cumprir essa missão no Cruzeiro. Então o Cruzeiro é um clube que vai deixando o seu torcedor otimista. Pô, esse ano talvez dê para beliscar uma Copa, beliscar um título legal, né? O Gabigol se firmar. O otimismo se justifica nesse momento. Para fechar, deixa eu falar aqui do São Paulo. O São Paulo, vou falar do Corinthians também. O São Paulo fez um movimento de fôlego, de folha, para poder trazer o Oscar. Então vários caras foram liberados, foram embora, e aí chega... Caras que não vinham mais tendo sequência, né? Que no Galopo, por exemplo, que tá indo embora e o Santos tá querendo. O Wellington, esse sim, já teve uma proposta da Inglaterra e foi embora. Nicão, Jamal Lewis, sabe? Assim, acho que o que surpreendeu mesmo foi o Wellington Rato, que foi vendido pro Vitória. Esse eu acho que era um jogador que poderia ter ficado no elenco. Muita minutagem, muito aproveitado. Acho que Nestor e Michel Araújo, por mais que parte da torcida não tenha muita paciência com ambos, mas você também está reforçando um rival local, que é o Bahia, e são jogadores que podem compor de alguma forma, mas a chegada do Oscar, ela traz, eu não sei o estágio do Oscar depois de 8 anos de China. Teve jogador que veio da China, chegou aqui e arrebentou. O Hulk, por exemplo. Qualidade do Oscar é um negócio para mudar patamar mesmo. A ressalva que eu faço você tem um time com Lucas, Oscar, Ferreirinha, Caleri, tem o Luciano também. O time titular que o São Paulo vai montando, dependendo ainda das laterais, se ele vai conseguir trazer o Montiel, se ele vai conseguir trazer o Wendel, o Marlon também, outro lateral esquerdo do Cruzeiro, outro cara que estava interessando ao São Paulo. O time titular vai ficando muito interessante, mas o banco é uma preocupação. E aí Cotia deve ser a fornecedora de mão de obra para o restante do elenco, para banco de reservas do São Paulo. Eu acho que é um risco que o São Paulo vai ter que observar no primeiro semestre, antes da pausa para o Super Mundial. Talvez esse banco não seja suficiente para o segundo semestre, o São Paulo precise pontualmente reforçar no mercado no meio do ano. Mas acho que para o primeiro semestre, para o nível das competições, principalmente o Campeonato Paulista, que ocupa tanto tempo do calendário, vai até março esse ano, mas começa mais cedo, acho que vale começar dessa forma para encaixar o Oscar, que pode dar um acréscimo muito, muito grande de qualidade a esse meio-campo do São Paulo. O Corinthians, esse foi muito certeiro no mercado, nas contratações de meio do ano. Precisa ver a situação do Yuri Alberto. O Yuri Alberto teve proposta da Inglaterra nesse ano, chegou a dizer recentemente que a permanência dele para 2025 está nas mãos de Deus e seria realmente hoje significativa a baixa, porque ele terminou a temporada em alta, terminou a temporada realmente voando,
E o Corinthians, assim como o Flamengo, fala em 4 reforços. Um lateral esquerdo, um zagueiro canhoto, um meia e um atacante. Então o Corinthians terminou muito bem o ano. Os caras que chegaram foram realmente muito decisivos. Até agora, Pedro Henrique, Rony e Juan Oliveira estão indo embora, mas a espinha dorsal do time titular, ela está mantida. A ver a situação do Yuri Alberto. Mas o Corinthians deixou boas perspectivas para 2025, principalmente com uma Libertadores para disputar, uma pré-Libertadores no radar, o que é um atrativo de mercado. Você negocia com o cara e fala, ó, vem para cá que nós vamos jogar a Liberta, hein? Opa, é outra parada. Uma coisa é a Sul-Americana, com todo respeito à Sul-Americana, que era a realidade do Corinthians em 24. E mesmo assim, ele trouxe o Hugo Souza, Carrilho, André Ramalho, Memphis Depay no meio do ano. Os caras explodiram no meio do ano. Todo mundo que chegou praticamente virou titular. Os caras não teve chegada pra, esse cara aqui chegou pra compor. Os caras chegaram e resolveram. E o Corinthians terminou o ano com 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Então, assim como a gente fala, pô, o torcedor do Botafogo hoje confia muito no scout do time dele. O torcedor do Corinthians, ele pode confiar no trabalho que o Fabinho Soldado e o Departamento de Futebol fizeram no meio do ano, porque foi um trabalho exitoso, fantástico e difícil. No momento com o clube com a corda do pescoço, numa instabilidade política gigantesca e conseguir trazer jogadores que resolveram no nível que resolveram. Foi realmente extraordinário o trabalho que esses caras fizeram. Quem preocupa mais nesse momento, demais, eu acho que é o Santos. O Santos vira o ano com 2 CEOs, um anunciado e outro que estava no cargo e ninguém sabe o que vai ser feito com ele. Um diretor de futebol que ninguém sabe o que vai ser feito com ele. Um treinador que não foi a primeira opção do clube. E com promessas não cumpridas ou com sonhos vendidos e que não se realizaram. Com um torcedor muito frustrado, muito chateado, muito incomodado com a postura, né, do seu presidente. Com, o técnico está contratado e não estava. Estamos no páreo pelo fulano e não levou. A gente tá forte na briga por esse aqui e não levou. O torcedor do Santos está saturado e o Santos naturalmente já teria um quadro de brigar por manutenção. O Santos não tem fôlego hoje no mercado para brigar com as potências, com a maioria dos clubes que eu citei aqui nessa análise muito rápida. Não tem esse fôlego, não tem um projeto sólido, robusto para oferecer, não tem uma estrutura também robusta para oferecer, hoje, estrutura física mesmo, de espaço, acho que o Santos precisa se modernizar bastante. E tem esse quadro político, tem um presidente que hoje precisa trabalhar arduamente para recuperar parte da sua credibilidade que foi perdida em 2024 com algumas declarações estapafúrdias. E ninguém anunciado. E alguns caras da Série B, com dificuldades físicas, com dificuldades de ritmo e alguns até técnicas, tendo contrato renovado aí, com salário mais alto ainda. O quadro não é bom. Não é bom. E a possibilidade de contratação divulgada no fim do ano, que foi a do Tassiano, por valores muito acima do que se imagina para um jogador desse nível. Então, de todos os que eu citei aqui, cara, o Santos hoje é tranquilamente aquele que mais preocupa, aquele que tem mais interrogações na cabeça do seu torcedor na virada para 2025. Que o Pedro Martins consiga, ele está hoje no seu 9º dia no cargo, tivemos as festividades de fim de ano, eu sei que isso atrapalha, mas assim, o Santos não tem tempo a perder. Que o Pedro Martins consiga ter a autonomia que o Paulo Brax não teve. Que ele consiga ter a liberdade de impor freios ao presidente Marcelo Teixeira e às muitas pessoas que, pelo que a gente ouve falar, dão pitaco na administração do Santos. Que o Santos consiga se inundar de profissionalismo. Se o Pedro Martins conseguir essa missão, cara, e manter, se ele conseguir inundar o Santos de profissionalismo, acabar com algumas práticas velhas dos anos 80, anos 90 e manter o time na primeira divisão, é um ano para comemorar. Infelizmente, o santista hoje tem que se contentar com pouco. É uma pena, mas é a situação na qual deixaram o clube. Bom, deixa a tua opinião nos comentários, o que você achou, discorda, concorda de alguma coisa, faltou algum elemento aqui dos clubes que eu citei, não dá pra falar de todos, senão o vídeo já ficou com 25, já ficou enorme, mas é só uma pincelada em como estamos nesse momento, uma fotografia do agora. Não quer dizer que os clubes que foram citados aqui, que não estão tão bem, não possam dar a volta por cima. O campeão da América em 2024 trouxe o seu treinador em abril, trouxe alguns reforços no meio do ano. Não é garantia de nada, mas com certeza largar bem é muito importante. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.